foi na cagada, assim, no peido afrouxado que o negócio deu certo. Por quê? Porque, infelizmente, eu não tenho horário, né? O negócio para mim tá arrochado. Então, acabou que o cronograma da gente, que era... A gente teria aula hoje, né? O dia todo, eu teria o primeiro horário com a turma e o segundo horário com outra. Aí eu pensei em juntar. Eu vou juntar todo mundo, vou colocar no horário só, porque fica melhor. A turma é grande? É grande. Mas, assim, eu estou disponível para vocês me usarem. Cuidado com essa palavra, porque às vezes pode soar estranho, tá? Usarem no sentido de todo e qualquer pessoa aqui que quiser falar comigo, professor, me ajude, for fazer que nem da Globo, me ajude, né? Professor, me ajude em tal questão, eu estou com dúvida nisso, estou com dúvida naquilo. Não hesite em chegar para mim e perguntar, tá certo? Não hesite de entrar lá no meu WhatsApp e dizer, professor, eu estou com dúvida naquilo ali, pode me ajudar? Quando eu puder, obviamente, né? Eu não garanto responder naquele horário que você me mandar, porque possivelmente eu esteja dando aula, mas eu vou responder, né? Eu só falo assim, cuidado no horário que vocês também vão mandar mensagem, porque as pessoas às vezes gostam de estudar de madrugada, e, ai meu Deus, 3 horas da manhã, vou mandar mensagem para o professor para perguntar se ele pode me ajudar. Ajudar eu até posso, mas 3 horas da manhã você já é um exagero gigantesco. Você pode mandar a mensagem de 3 horas da manhã para não esquecer, obviamente. Eu só não garanto que eu vou responder de 3 horas da manhã. Posso responder? Posso responder. Como uma vez eu fiz um corujão com a turma, foi bem legal. A gente passou a noite estudando, meu Deus do céu, o povo quase saiu doido da cabeça, mas deu certo. Todo mundo passou, não é nem ainda passou em medicina. Olha que graças a Deus. Né? Fico feliz por causa disso. As pessoas esforçadas conseguem chegar aonde querem, né? Mas, assim, é um desafio porque a gente está em meio a uma pandemia que ainda não acabou, que a gente não sabe, não tem ideia da proporção real que essa pandemia está causando, né? Talvez a gente ainda esteja no começo de outra, né? Então, assim, é uma realidade, é uma diferença gigantesca, né? De que você está em aula presencial e de que você está em aula online, tá? Eu sou doido? Sou doido. Obviamente, eu dou aula de física. Então, assim, já não é normal, né? A pessoa dá aula de física, imagine a situação que eu estou nesse momento. Então, assim, esse ano promete. Como promete, viu? Como promete, né? Mas eu sou daquele doido legal, moderado, que não vai lhe prejudicar, tá? Então, assim, meu povo, eu estou aqui para ajudar vocês no máximo que eu puder, tá? Então, assim, não hesitem de chegar para mim e falar, professor, estou com problema nisso, professor, estou com dúvida nisso, tem como o senhor me ajudar? Eu vou dar um jeito de lhe ajudar, né? Nem que seja, né? Nem que eu estenda o dia para 36 horas. Eu queria que meu dia fosse 36 horas, eu acho que mesmo assim eu não iria conseguir fazer tudo que eu preciso em um dia só. Mas a gente tenta fazer tudo que a gente puder, tá? Para ajudar vocês, né? Então, assim, tem parafuso faltando. Tem nada, não tem nada. Todo ano o povo diz a mesma coisa e acaba, no final, tudo dando certo, né? A gente entrando ainda. Se chegar em 100 alunos, eu faço uma dancinha. Eita, nós, será que chega? Acho que não chega, não. Acho que não chega, não. Acho que vai chegar no máximo a 80. Bora chamar o povo para aula, meu povo. Vamos chamar o povo para aula. A gente tem que assistir a aula, né? A gente aprender, a gente tem que assistir a aula. Né? Dancinha do TikTok, dancinha do TikTok. Bom, gente, antes de tudo, é isso que eu quero passar para vocês, tá? Infelizmente, meu horário, ele não permite com que a gente tenha aula, tá certo? Nos horários normais. Eu já conversei com a coordenação do curso de vocês, eu já conversei até mesmo com o professor de vocês,
para que a gente pegasse esse horário. Talvez fique ruim para alguém, talvez fique, porque esse horário é um horário, teoricamente, né, de almoço. Teoricamente, né? Mas se a gente tivesse presencial, as aulas iriam mais ou menos até meio-dia e meia. Aí pensa no tempo de deslocamento e tudo mais. Então, assim, eu acho que não vai nos atrapalhar. Eu acho que, na minha concepção, esse horário dá para todo mundo assistir a aula tranquilamente. A pessoa tem o que almoçar, tudo bem, tu assiste a aula comendo. Olha, eu fico no gosto? Eu fico imaginando você comendo. Mas, né, é a realidade. Eu dou dando aula, você está almoçando, tá? Fazer o quê, né? Então, assim, nosso horário, ele vai ser de 11h15 nas terças-feiras, tá? De 11h15 a mais ou menos 12h45, 1 hora. Vai depender do ritmo do nosso conteúdo e como vai estar aí o nosso conteúdo daqui para frente, tá? Então, de primeiro momento, essa é a informação que eu quero passar para vocês. Em relação às aulas de geografia, Anthony, por hoje ser um dia diferente, né? Por hoje acabar tendo esse problema, porque ele está sem Telegram, então ele está tentando resolver essa parte aí. Ele não teve uma comunicação muito boa em relação a vocês. Também está todo mundo perdido. Pelo que eu entendi aqui, eu estava dando aula e querendo prestar atenção na fofoca que vocês estavam botando lá no Telegram. É difícil, viu, gente? Mas tentando ver o que vocês estavam dizendo lá. Mas aí eu percebi isso, né? Eu percebi que teve gente que foi realocado e tudo mais, estava se perguntando por quê, enfim. Eu acho que a coordenação ela vai passar bem mais informação para vocês em relação a isso, mas assim, eu acho que não tem problema você mudar de turma, né? Até porque está todo mundo online. Antigamente o povo tinha essa frescura de eu estou na turma do meu colega, né? Não posso mudar. Hoje não, hoje todo mundo assiste a aula junto, tá nem aí e pronto, né? Então, assim, se você está no M2, no grupo do M2, você é do M2. Se você está no grupo do M1, você é do M1, tá? Então, a partir de agora, vocês estão alocados na turma de vocês, tá? Simplesmente isso. O som está muito baixo? Tem certeza? Tá não, tá ótimo. Eu achei estranho. Tá normal, né? Beleza. Tá não, tá normal, professor. Show, tranquilo. Já pode começar a dançar, já, professor. É só colocar num alto-falante. Tem 69 só, tá? Então, assim, gente, o nosso horário vai ser esse, tá? Aí o professor de geografia, ele vai ver como é que vai fazer. Eu aconselho vocês assistirem as 2 primeiras aulas, né? Porque as 2 primeiras aulas, ele dá em uma turma. Então, eu já falei com ele vai disponibilizar o link para as 2 turmas juntos, então vocês vão assistir a aula juntos também, tá? Isso só vai acontecer na terça-feira, tá? Eu acredito que seja só na terça-feira por causa desse meu problema de horário, tá? Eu conversei com o Anthony, meu parceirão, ele topou aí a ideia da gente conseguir fazer esse negócio diferente, tá? Quem é da turma M2, né? M2 no caso, M2 vai ficar sem horário aí nos 2 últimos, né? Vai ter um horário vago, vamos dizer assim, né? Vai ter um horário vago, tá? Que em tese não vai ser vago, porque eu vou pegar esse um horário vago e vou jogar para mais tempo no último horário de vocês, que é agora, tá? Então, é M1? Não sei, é uma das turmas de vocês aí. Não sei, que eu nem decorei ainda quem é M1 e quem é M2. Possivelmente eu nem saiba, porque tá tudo misturado, eu não vou saber quem é. Mas, assim, a turma que teria horário comigo agora, nos 2 últimos, tá? Vai ter um horário vago e vai conseguir aí. Eu não sei se Anthony ele vai chegar a fazer uma coisa com vocês. Eu não sei se ele vai pegar esse horário que ele vai ter aí para fazer alguma coisa. Não sei, tá? Mas ele vai passar para vocês. Eu só sei que a nossa aula vai começar de 11h15, né? E possivelmente vá até aí às 12h45, 13 horas, tá? Vai ter pessoas que não vai conseguir assistir a aula toda, por isso que eu estou gravando a aula, justamente para disponibilizar o link para vocês depois, tá? Para que vocês consigam aí
assistir o que vocês perderam ou rever alguma coisa do conteúdo, tá? Enfim, né? A aula vai estar gravada aí para vocês utilizarem o máximo que vocês conseguirem. É a M2? É. É as duas juntas, gente. Enfim, é as duas juntas. As duas juntas vão assistir a aula de 11h15, né? Porque, na verdade, as duas turmas, né, teriam aula comigo e com o Anthony, né? Duas minhas, duas dele. Todas as duas turmas, né? Então, todo mundo vai assistir a aula de geografia nos dois primeiros horários. Aí vai ter um horário vago e depois vai ter o meu horário, que é de 11h15 para frente. Ok? Tá bom para todo mundo essa informação que eu estou passando para vocês? Ou para alguém ainda tá ruim? Tá roxido, né? Eita, eu gosto assim, ó. Comigo tem frescura, não. Não, mas tem gente que vai trabalhar, vai fazer outra coisa, enfim, né? Aí, professor, a gente pode ter aula de tarde? Pode, né? A gente pode marcar um dia de aula de tarde, né? Já que a gente está em aula online, eu acho que isso não tem problema, né? Por exemplo, acontece algum problema comigo e eu não consigo de alguma forma dar aula para vocês nesse horário, a gente tenta marcar uma aula de tarde. Ou eu preciso dar uma aula extra para vocês sobre algum assunto que ainda está pendente, a gente marca uma aula de tarde. Pode ter aula de noite? Pode ter aula de madrugada? Pode ter aula, mas, meu amigo, para mim, ó, não tem frescura. Se você quer uma aula de 11 da noite até 6 da manhã, a gente faz um corujão aqui para você sair no outro dia e não conseguir nem respirar direito de tanta informação que você recebeu. A gente pode fazer isso, mas não é, né? Não é indicado, vamos dizer assim, né? Obviamente, não é indicado, tá? E a gente arrocha mesmo. Eu quero que vocês cheguem lá, ó. Quem foi meu aluno aqui? Acho que tem alguns alunos meus aqui, né? Quem foi meu aluno aqui que teve aula comigo o ano todinho, já deve ter percebido que, meu amigo, ó, eu dou a prova para. Não, eu não vou dizer que eu vou dar a prova para vocês, mas assim, eu garanto que se todo mundo aqui nessa turma se esforçar desde o início, e eu vou ficar fazendo o tempo todinho isso, eu vou dar o gás. Quem dá o gás aqui para vocês sou eu. Tá? Eu tenho o peito para dar o gás para vocês. Então eu vou ficar, meu amigo, estude, faça isso, faça aquilo, né? Bora lá, gente, vamos lá, né? Se todo mundo participar direitinho e fizer o processo direitinho, eu garanto que você vai chegar na prova do Enem e você vai rir. Vai rir lembrando das leseiras do seu professor apestalhado e vai rir porque vai conseguir resolver aí pelo menos 12 questões da prova do Enem. 12 questões da prova do Enem. Tá? Eu garanto isso para vocês. Receba, pode receber energia positiva, porque é assim que a gente segue a nossa vida, né? Recebendo energias positivas, deixando de lado o que a gente diz que não vai aprender. Gente, o nosso cérebro, ele entende, né? Tudo que a gente fala reflete no que a gente faz. Então, se a gente diz que não vai conseguir, a gente não consegue. Agora, se a gente bota na cabeça que vai dar certo, eu vou conseguir, e vai lá e faz, ó, não tem outra forma de você conseguir. Só depende de você mesmo para você fazer aquilo que você quer. Então, se você quer, persista, vai, siga em frente que vai dar certo. Eu garanto que se você se esforçar da forma correta, você consegue chegar onde você quer. Tudo depende só de você. Tá? Tudo bem? Tudo certo? Bom, ano passado era meu último ano no Procem. Então, na verdade, todos os anos são meus últimos anos, né? Mas tudo acontece para que eu não saia do Procem, né? Na verdade, gente, eu já tenho aí nas costas 4 anos de Procem. Se a gente terminar esse ano, vai fazer 5 anos, né? Ninguém nunca passou tanto tempo no Procem assim como eu, né? Eu já estou há 8 anos em sala de aula, já tenho um pezinho nas costas aí
de aprovações, tá? Então, assim, é como eu disse, tudo depende da força de vontade de vocês. Porque eu já aprovei gente em medicina, eu já aprovei gente em odontologia, eu já tive gente aprovada em farmácia, eu já tive gente aprovada no ITA com 15 anos de idade. Ei, ITA, você tem uma noção, ITA é o concurso mais difícil do Brasil, viu? E um boyzinho de 15 anos, que foi meu aluno, chegou a passar no ITA, né? Então, assim, tudo depende de vocês. O professor aqui, ele é apenas uma peça da sua quebra-cabeça. E durante um ano você vai montando a quebra-cabeça para conseguir chegar, juntar tudo e dar certo. Tá? Eu não gosto de slide não, tá, gente? Slide para mim é uma perda de tempo. Ninguém aprende física em slide, sendo bem sincero com vocês. Ninguém aprende física com slide. Ninguém. Imagina tu lá assistindo aula com slide. Pem, pem, pem. Uma arruma de cálculo no slide, tu não vai saber nem o que é. Né? E aqui não, amiga. Aqui, ó, mete coisa no quadro, sabe como faz, bota lá em cima, bota lá em... Esse negócio de botar em cima, botar embaixo é estranho. Né? Vai escrevendo aqui no quadro e assim a gente vai conhecendo, né? Formando o nosso conhecimento a partir do quadro. Tá? Então, essa é a minha ferramenta, essa é o meu bebê, meu filho. Né? Meu filho, na quarentena, foi meu quadro, tá? Grandes aprovações, e grandes aprovações vão vir a partir desse quadro, né? Meu filhinho aí fazendo sucesso para todo mundo, tá? Pois é, gente, é a nossa vida. Seguinte, antes de tudo, eu quero conversar sério com vocês, tá? Sobre o Enem, tá? Sobre o Enem. O que acontece? O Enem, acho que grande parte aqui já deve ter feito a prova, né? Mas você está fazendo a prova errada. Você está fazendo a prova errada. Quando eu digo você está fazendo a prova errado, é porque você não está sabendo fazer a prova. Como assim, professor? Eu estudei o ensino médio todo. Talvez alguém aqui ainda esteja fazendo o ensino médio, né? Estudei o ensino médio todo. Os conteúdos do Enem é do ensino médio. O Enem está cagando para você. Só digo isso. Gente, qualquer concurso que você faz, qualquer prova que você vai fazer, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui do nosso ensino médio, tá? Quando o professor ele vai passar uma prova para vocês, ele não te dá um roteiro, ele não te dá os assuntos que vai cair, ele não te faz uma forma com que você vai fazer a prova. Concorda comigo? Que isso, ele vai te mostrar esse roteiro, vai dizer quais os assuntos, como é que você vai fazer isso e aquilo, pronto. O Enem tem um diabo de um edital. Uma folha em PDF que você baixa na internet, que tem 67 páginas, e que lhe diz exatamente o que ele quer que você faça na prova. Eu vou perguntar aqui uma vez, e eu vou apostar meu rim, eu vou apostar meu rim, que ninguém aqui parou para ler o edital do Enem. Eu aposto meu rim que ninguém parou para ler o edital do Enem. Pois é. Pois é. Esse é o seu maior erro. Você deve ter lido apenas o edital na parte da inscrição e na parte das futuras datas, né, que vai ter. Mas você nunca leu o que realmente o edital traz para você. Metade não vale, não. Eu quero o edital todo. 67 páginas de informação. Não leu, gente. Não leu. Ninguém lê. Mas esse é o problema
de vocês é não ler o que o Enem vai te dar de roteiro. Você sabe o que acontece? O Enem não é uma prova que a gente faz na escola, né? Que tem lá, o professor dá os assuntos, tá, gente? Estudem isso, vai cair na prova. No Enem não é assim, tá? O Enem, ele quer da gente que a gente tenha algumas habilidades e algumas competências a respeito, né, do conteúdo. E lá no artigo 13º do parágrafo 4º, no subtópico 30 da página 55, mentira, é tudo mentira, tá, gente? Eu tô só inventando aqui essa questão do artigo, eu nem sei onde é que tá esse negócio. Mas o Enem, ele traz pra gente quais são as competências e quais são as habilidades que o Enem cobra da gente, tá? Isso tá, eu vou postar para vocês esse material na matriz de referência do Enem. Ele vai dizer o que ele quer que a gente saiba de cada conteúdo e de cada assunto relacionados que o Enem pode cobrar da gente. Aí agora vem a publi, né? Eu, mais uns 2 professores, a gente criou um livro, tá? De como descobrir as referências do Enem, né? Eu chamo de intensivo do Enem. Mentira, gente, esse livro não é meu, não. Isso aqui é só para tirar onda, tá? Mas, assim, eu tenho como base, quando eu vou dar aula para vocês, esse livro. Por quê? Porque nesse livro, jurava que era verdade. Cara, caralho, eu tô tendo aula com um professor que tem um livro sobre o Enem. Nossa do céu, né? Eu sempre tiro onda com você em relação a isso, meu Deus do céu, né? Mas esse livro aqui, ele traz as 120 habilidades e competências que o Enem traz. Vocês não precisam usar esse livro, porque eu vou postar um PDF para vocês que vai dar toda a referência das competências e das habilidades que o Enem quer. E eu quero que vocês, durante esse primeiro mês de aula, vocês tirem um tempinho para ler essa matriz. Para vocês entenderem como é que o Enem cobra da gente os conteúdos. Porque se a gente não souber, a gente não importa. Você pode saber todos os conteúdos que o Enem vai cobrar. Se você não souber como ele vai cobrar, você não vai conseguir obter resultado, tá? Eu amo fazer exercício. É muito bom fazer exercício. É ótimo, você só aprende, na verdade, fazendo exercício. Mas, assim, se você não souber como é que o Enem cobra de você aquele conteúdo, você não vai conseguir chegar a resultado nenhum, tá? Sabe o que acontece? Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui de uma aluna minha, que em 2019 eu tive contato, né, primeiramente com ela, em 2018. Ela fazia cursinho comigo e ela disse, professor, eu já estou há 5 anos tentando passar em medicina e eu não consigo. Já estudei tudo, já fiz revisão. Enfim, ela já tentou de tudo e não conseguia. Você diz, caramba, 5 anos, né? 5 anos. Beleza. Fora os 3 anos que ela passou no ensino médio, né? Totalizando aí 8 anos tentando ver se consegue passar em medicina. Aí eu disse para ela, ó, você, por mais que tenha já feito diversos exercícios, diversos conteúdos, né? Já tenha assistido aula com todos os professores, os melhores professores, né? Você já parou para ver a matriz de referência do Enem? Ela disse, não, nunca parei. Aí eu, beleza. Você vai passar o resto agora do tempo, faltava acho que 3 meses para o Enem 2018. Você vai passar esse resto dos 3 meses tirando meia horinha para estudar a matriz de referência do Enem. Para ver o que o Enem vai pedir. Aí ela tá, mas essa meia hora eu estou perdendo de estudar, fazer outra coisa. Passe meia hora estudando isso, você vai ver. Beleza.
Passou-se, fez o Enem, show de bola. Gente, ela ficou por pouco, ela não foi chamada. Ela ficou na suplência para medicina em 2018. E por pouco não foi chamada. Ela disse, professor, realmente deu certo a ideia da matriz, porque eu fui para a prova sabendo que a questão ia me pedir, né? Não importa, gente, a gente pode saber o conteúdo todinho. Se a gente não souber como a prova vai cobrar da gente, a gente não sabe fazer a questão. Ou demora muito tempo. Esse é o vilão do Enem, é o tempo das questões, né? São muitas questões para pouco tempo. Não importa, você pode saber fazer as questões tudinha, mas vai faltar tempo no final, tá? Então, o que aconteceu? No outro ano, né? No outro ano, nem preciso dizer, passou em primeiro lugar em medicina na UFRN. 2019, primeiro lugar em medicina na UFRN. Quer dizer, ela passou 5 anos estudando de forma errada, né? Ela estudava, como qualquer outra pessoa estuda, pensando no conteúdo. Você não tem que estudar pensando no conteúdo. Você tem que estudar pensando em como o Enem vai cobrar de você aquele conteúdo. Tá? É a diferença, gente. É a diferença. Cada concurso, cada coisa que você vai fazer, vai ter uma especificação diferente. Então, a pessoa que estuda para Enem não é a mesma pessoa que estuda para um vestibular tradicional. Existem diferenças. A pessoa que estuda para um concurso militar não é a mesma pessoa que estuda por Enem, porque é uma coisa completamente diferente, tá? Então, existe esse viés em que a gente pode seguir, basta você querer seguir, ou você pode, desculpa o termo, dar o foda-se e fazer que nem 80% dos candidatos que querem passar no curso grande. Só estudar, 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 conteúdo e esquecer do que realmente o Enem pode pedir para você, porque você não está estudando da forma correta. Você estuda da forma correta quando você sabe como a prova vai cobrar de você. E se você estuda aleatoriamente os conteúdos, você não está estudando da forma que o Enem possivelmente vai cobrar de você. Esse é o erro, tá? Esse é o erro. Então, assim, eu vou botar a matriz de referência para vocês, tá? Vocês vão dar uma lida, né, para tentar entender. Não é difícil entender. Você vai ter, para cada habilidade, vai ter 4 a 5 competências. Então, assim, cada habilidade vai te trazer uma informação, cada competência vai te trazer uma informação específica. Então, não adianta. A gente vai estudar, por exemplo, aqui, velocidade. Aí você estuda velocidade, show. Mas na matriz do Enem, tem lá dizendo que o que você precisa saber é que a velocidade é a mudança de posição. Pronto. A pessoa se mata de estudar velocidade, cálculo, 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 chega na prova, cai uma teoria. A pessoa não sabe fazer, né? Então a gente precisa se adaptar a como é a cobrança da prova, a como é que a prova vai cobrar da gente. É isso que a gente precisa fazer de início. Antes de começar qualquer coisa, a gente precisa entender como é que a prova vai cobrar da gente, tá? Para depois a gente passar pelo processo de lembrar dos conteúdos já vistos no Enem. Eu sei que a gente tem uma grande dificuldade aqui em física, eu compreendo. Quando eu vou dar aula em cursinho, eu sei que cerca de 70% a 60% dos alunos, às vezes, nem sequer viram o conteúdo e se viram, não aprenderam, tá? Então, essa é, vamos dizer assim, a minha maior preocupação. É determinar se realmente você está entendendo o conteúdo e pensar naqueles alunos que estão vendo o conteúdo talvez pela primeira vez, né? Porque não adianta eu dar um conteúdo para um aluno que já sabe e deixar o aluno que não sabe boiando, né? Eu prefiro fazer o todo. O que é o todo? É fingir que ninguém sabe nada e começar do zero. Pronto. Então a gente tem aqui um curso de física do zero. Ninguém sabe nada. Todo mundo vai começar a aprender física a partir de agora, tá?
Já valeu esses primeiros 30 minutos. Deixa eu ver aqui, o pessoal tá falando. Aí que bugou aqui. Pois é, quando a gente tá na escola, a gente só quer saber de nota, né? Ah, às vezes nem quer saber, às vezes só quer saber de passar, né? Também tem essa. Tirar ali na racha, andar escorregando na merda para ver se dá certo. Quando chega aqui, a realidade é completamente diferente, né? Completamente. Tu tá lembrado da tua escola, que tu colou para passar? Tu não lembra mais, mas tu colou para passar, né? E o Enem, será que dá para colar? Não dá, né? Cada escorregada. Pois é, meu amigo, pois é. Então, gente, é isso, tá? A minha primeira informação para vocês a respeito do Enem é justamente isso. Tentem focar na parte de, primeiro, você tem que entender a prova e depois os conteúdos vão complementando aquilo que você vai estudar. Então, tire meia hora do seu dia para você ler a matriz de referência do Enem. Eu garanto que em 2, 3 meses você termina. Caramba, vai demorar. Mas eu garanto que no final você vai saber, vai ter uma interpretação melhor de cada conteúdo. Tá? Essa é a chave para você passar no Enem. Pode demorar? Pode demorar. Tá? O processo, às vezes, é lento. É lento. Tá? Mas uma hora dá certo. Uma hora dá certo. E eu garanto que esse ano é o ano de vocês. Eu estou sentindo a vibração tão boa vindo de vocês. Vocês estão aí na tela de vocês. Mas as ondas eletromagnéticas, elas caminham, tá? Pelo celular, vem, chega no meu, chega na minha câmera, meu computador, e eu sinto, né? Eu sinto que todo mundo aqui quer dar o gás. Talvez as coisas comecem a piorar. Talvez as dificuldades venham vindo. Talvez vai ter gente aqui que vá se estimular. Mas, gente, eu garanto que no final de todas essas dificuldades vai chegar, tá? A notícia boa. Vai chegar a alegria de que toda essa dificuldade valeu a pena, tá? Tudo vale a pena. Só basta vocês quererem, só basta vocês persistirem, tá bom? Isso é o mais importante para todo mundo, tá? Em nome de Jesus, amém, irmão. Amém. Eu acredito, né? Acho que não passei ano passado por isso. Fui com tanto dos lanches que não contribui tempo para a prova. Triste, enfim. Gente, eu não sei, pô, assim, sendo bem sincero para vocês, esse momento aqui é um momento de descontração. É a nossa primeira intimidade junto. Eu já me sinto íntimo de vocês, né? Por mais que a nossa intimidade ela seja barrada por uma tela, né? Mas eu já me sinto íntimo de vocês. Então eu tenho propriedade para falar algumas coisas para vocês, tá? Que professor é isso, gente? Professor, além de ser aquele mestre, aquela pessoa que vai te ensinar, ela também é seu amigo, ele é também seu conselheiro, né? Então, o professor, a gente leva para a nossa vida, né? Eu sei que vai ter uns chatos, eu sei que vai ter uns que a gente vai assistir aula assim, ó. Oh, meu Deus do céu! Essa aula é um saco. Vai ter, né? Mas vai ter outros que vão ser doidos, né? Que vão ser legais e você vai levar aí para sua vida toda, enfim. Né? Só quero ser chamado para o churrasco quando a pandemia terminar, tá? Vocês passando, me chamam. Pelo amor de Deus, tá? Ah, outra coisa, né? Eu gosto de ficar famoso. Então, vão lá e me sigam no Instagram. Inclusive, vocês podem marcar a aula, né? Vocês podem tirar print da tela, me marcar lá para me ficar famoso mais ainda, né? Não, vocês vão lá e olha, chega lá, ó, no Instagram, Prof.Felipe Muralha. Tu botar Prof.Felipe já aparece, ó. Lá no Instagram. Tá? Já vão lá, me segue, que eu sigo de volta todo mundo. Eu sigo de volta. Meus alunos eu sigo de volta. Tá? Eu sigo de volta. Certo? Vão lá, me marquem e me deixem mais famoso do que eu já sou. Meu Deus do céu. Não sei para onde essa fama vai.
Tenho certeza que o print que tirei o senhor não vai querer... Oh! Gente, já me marcaram em tanta coisa que vocês nem imaginam, gente. Vocês nem imaginam do que já me marcaram, tá? Faz a pose, né? Como é a música? Faz a pose. Faz o L, o R, sei lá que diabo é essa música. Vai! Pronto, já tirou. Tá bichinho? Demora a bichinha pra tirar um print. Se passar no Enem, arracha pra cima. É. Quer passar no Enem? Arracha pra cima que vai dar certo. Bom, meu povo, o seguinte. Então é isso, gente. Eu espero que todo mundo, ao longo desse tempo, né, se adapte, né? Se adapte, para mim dar na mesma, a essa configuração de aula que a gente vai ter, tá? Infelizmente, a gente está nesse problema todo. Mas isso não é motivo de desestimular. Pega teu caderno aí, tá? Tenta ficar num canto isolado. Eu sei que é difícil, mas tenta ficar num canto que dê para você ouvir minha voz bem, que dê para você se concentrar, tá? Pega a caneta, pega as canetas de todas as cores que você tiver aí, porque a gente vai usar aqui, tá? Todas as cores imaginárias que vocês tiverem aí em mente, tá? E a gente vai fazer acontecer, tá? Eu quero isso, eu quero fazer acontecer, eu quero fazer que vocês aprendam de verdade, tá? Tudo que eu passar aqui para vocês. Tudo bem? E, gente, usem o chat. Usem o chat para perguntar. Usem a voz, se quiser, para perguntar. Não tenha medo, não tenha vergonha. Ninguém te conhece aqui, então melhor ainda, tá? Você vai poder perguntar sem passar por vergonha, tá? Se gaguejar, não tem problema, eu gaguejo junto para você não passar por debaixo, tá? E assim a gente vai seguindo, a gente vai tendo aula, a gente vai aprendendo mais e mais, tá? Tá, eita, meu amigo, ganhei agora 5.000 seguidores, só com esse negócio aí, tá? Por isso usa foto de anime. Pois é, gente, acredite, ó, se vocês me perguntar, eu vou dizer, olha, quem tá falando aí é o Bob Esponja. Olha que Bob Esponja legal falando, olha que legal, né? Se eu chegar a 2.000 seguidores, será que eu cheguei? Eu nem sei. Mas se eu chegar a 2.000 seguidores, eu faço uma resenha com vocês. Vocês vão ver. Já tem conhecidos, né? Ah, mas é normal. Enfim. Grava tico-teco. Meu Deus. Gente, não olhem meus réus, tá? Não olhem meus réus. São podres. Podres. Podres, podres, podres. Morar no BBB 22. Ah, sim. Estamos lá, né? Eita, pila, falta 5 para bater 2.000? Molesta doida. Gente, ó, a gente vai começar o nosso conteúdo com um assunto bem interessante, né? Eu acho que todo mundo aqui deve ter já tido esse assunto, obviamente, né? Mas a gente vai ver ele com um caráter um pouco mais representativo para a gente, né? Eu não digo nem representativo, eu posso dizer que a gente vai ver ele num caráter mais didático, né? Mais teórico, né? E, obviamente, com um pouco de cálculo para mesclar a nossa vida na física, né? Mas, Professor, antes de tudo, fala. licença. Bateu, hein? Bateu 2K. Eita, bexiga! Meu Deus do céu, gente. Eu não acredito, não, que eu bati 2.000. Esperem até final da semana. Alguém escreve aqui o arroba? Meu Deus do céu, é arroba prof.Felipe Muralha. Vocês são demais, gente. Que é isso? Já bateu. E eu achando aqui que não ia bater nunca 2.000. Faz bem um tempão que eu tô. O assunto que a gente vai ver hoje, gente, é o assunto de termologia. Olha só que assunto legal, né? Termologia é o estudo do calor e da temperatura, tá? Não tá dando para ver direito?
Não, 3K da molesta. Tem 1.000 pessoas aqui para bater 3.000, é? É sério? Não tá vendo direito? Vira a tu tá no, se tiver no celular, vira o celular no modo retrato. Ah, é porque o teu celular tá no zoom. Se for pelo celular, tenta diminuir o zoom, tipo como você faz numa foto. Deu certo? É, retrato não, é paisagem, é isso mesmo. Pro resto, tá normal. Pode fixar também, Professor, tá? licença. Tem uma moça pedindo para o senhor autorizar a entrada dela. É, para mim não tem ninguém pedindo aqui. Eu tô na frente do meu computador olhando para agora e ninguém tá pedindo aqui. Ah, então não sei. Ela pediu aqui no grupo. Tá. Só isso. Diga assim, manda ela mandar de novo. Manda de novo a solicitação. Certo, vou dizer. Tô esperando aqui. Para mim tá, todo mundo tá normal, né? Show. Então, gente, a termologia, ela vai estudar o calor e a temperatura, né? Coisas interessantes que a gente estuda, né? E que a gente conhece pelo nosso cotidiano, né? E muita gente, acredite, erra os conceitos de calor e os conceitos de temperatura. Muita gente acha que é a mesma coisa, né? Mas não é, tá? Então, a gente vai começar aprendendo o conceito, ó, de temperatura, ó, temperatura. Professor, o que é temperatura? Gente, na física, temperatura é o grau de agitação das partículas de um corpo. Por exemplo, todos os corpos, né, a gente aprende isso em química, todos os corpos são formados de quê? De átomos, de moléculas, de matéria, né? Esses átomos e essas moléculas, né, eles compõem um corpo qualquer, né? E quando a gente tem essas partículas se agitando em movimento, esse movimento está fazendo com que a temperatura de um corpo aumente. Então, quanto mais agitada as partículas daquele corpo estão, maior é a sua temperatura. Quando menos agitadas, menor é a temperatura. Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, temperatura é o grau, ó, é o grau de agitação das moléculas, ó, moléculas ou partículas, né? Partículas de um corpo, tá? Ó, de um corpo. Então, temperatura está ligada com a agitação das moléculas, tá? A agitação. Quando a gente fala de calor, olha só, quando a gente fala de calor, ai, professor, eu tô com calor, né? Esse conceito de calor que a gente fala no nosso dia a dia, ele é um conceito completamente errado, gente. Errado. Porque, na verdade, calor significa transferência de energia. Né? Então, quando eu estou com calor, eu estou me remetendo à temperatura alta. E a troca de energia faz com que a temperatura aumente, mas também faz com que a temperatura diminua. Então, eu posso ter calor quente e eu posso ter calor no frio. Só que a gente não fala, tô com calor no frio. Concorda comigo? Aí diga aí, imagina aí a pessoa chegar assim, todo mundo vai achar que a pessoa é doida. Tá um frio da bichinha, a pessoa, tô com calor.
vai rir da tua cara, né? Mas não está errado. A pessoa está certíssima. A diferença é que o nosso senso comum acha que está errado, né? Então, o que é o calor, professor? Calor, gente, ó, é uma transferência, ó, transferência de energia, ó, térmica, tá, ó, térmica, obviamente, né? Energia térmica que ocorre, ó, que ocorre em corpos de maior temperatura para o de menor temperatura, tá? Essa é a definição de calor. Temperatura. Essa energia que a gente tem, ela vai ser transmitida, ela vai ser transferida para outro corpo. Só que quem vai transferir é sempre o corpo de maior temperatura. Tá? Então, quando a gente fala estou com calor, a palavra em si está certa, porque você está recebendo energia. Você está recebendo energia da onde? Do meio externo, que tem a temperatura mais alta, para você que tem a temperatura mais baixa. Agora, quando a temperatura externa está baixa, quem vai trocar calor com quem? Eu, que estou com a temperatura mais alta, vou trocar calor com o meio externo. Por isso que eu sinto frio, né? Eu sinto que a temperatura está mais baixa porque existe troca de calor entre eu e o ambiente. Ou, se a temperatura estiver mais alta, entre o ambiente e eu. Tá claro para todo mundo isso? Sim. Tá claro, sim, professor. Tá claro, né? Tá claro, né? Show! Gente, eu posso ter outra definição de calor, que é o que geralmente aparece nas provas, tá? Eu posso dizer que o calor, ó, é um tipo de energia em trânsito. Trânsito seria transferência, né? E um tipo de energia porque realmente o calor é uma energia, né? É uma energia térmica, tá? É uma energia que envolve a temperatura. Então, ó, a definição de temperatura e a definição de calor são coisas completamente diferentes. Por mais que o calor tenha uma diferença de temperatura, isso não quer dizer que eles sejam a mesma coisa, tá? Então, cuidado na hora de falar a relação de temperatura e calor. Ó, Gabriela está pedindo para entrar. Agora sim, agora eu aceitei Gabriela. Agora que eu vim ver que ela pediu aqui para entrar. Vou comer, tô com fome. Então, é como dizer que há um equilíbrio térmico entre o corpo e o ambiente. Aí a gente vai entrar agora, não sei se é Sol o seu nome, Sol CCV Natal. Não sei quem é Sol CCV Natal. Mas eu vou chamar de Sol, enfim. Sol falou de equilíbrio. Show, Sol. Então, a gente vai ter outro conceito Quero frango não. chamado de equilíbrio, ó. Equilíbrio térmico, né? O que seria o equilíbrio térmico? O nome equilíbrio vem justamente de igual, né? E térmico de temperatura. Então, toda vez que a gente falar em equilíbrio térmico, eu estou falando que dois ou mais corpos, eles podem estar com a mesma temperatura.
porque eles estão em equilíbrio térmico, tá? É só o mesmo, né? Então, show. Então, equilíbrio térmico, ó, ocorre quando os corpos estiverem com a mesma temperatura. Ó, temperatura. Tudo bem até aqui? Tudo certinho. Tá. Vamos começar a esquentar o conteúdo. Por que esquentar o conteúdo? Porque dentro da termologia tem um tópico chamado de termometria. Ó, termometria. Gente, se alguém tiver com o microfone ligado aí, por favor, tenta desligar, porque tá atrapalhando aqui, interferindo aqui no áudio, tá? Obrigado aí para quem desligou. Ó, a termometria é o estudo das escalas termométricas. E o que seria a escala termométrica? A escala, gente, é a forma da gente representar a nossa temperatura. Então, por exemplo, a gente mede a temperatura aqui no Brasil a partir de uma escala. Se eu for para outro país, pode ser que lá tenha uma escala diferente, né? Então, ou seja, a temperatura ela vai ter uma unidade e essa unidade ela é representada a partir de uma escala, tá? Então, a termometria ela vai indicar para a gente, ó, indica a escala que corresponde, ó, à temperatura. A temperatura, tá? Essa escala, como a gente fala, eu não sei porque o povo não está conseguindo entrar. Porque tá aqui, ó. Eu estou aqui olhando o tempo todinho. Se alguém está pedindo para entrar, quem pede para entrar, eu aceito. Mas ninguém chegou aqui. Ainda pedindo para entrar. Às vezes eu acho que também a internet, às vezes eu acho que o link dá problema. Não sei. Mas, gente, ó, cada sala tem um código que você pode inserir lá no Meet. Tem lá, nova reunião e participar de uma reunião. Eu vou botar o código aqui para vocês, ó. Que aí vocês mandam lá no grupo, tá? Que aí a pessoa acessa também usando esse código. Tá, ó. HMG. Pronto. Copiem esse código aí, alguém, joga lá no grupo e pede para a pessoa entrar a partir do código. Tá? Que aí a pessoa vai conseguir acesso aí a entrar na sala. Aí vai, às vezes aparece aqui para mim, direto. Tá? Tudo certo, né? Até aqui? Então, a nossa escala, ó, a nossa escala, ela é representada por esse símbolo aqui, ó. Ó. A nossa escala é representada por esse símbolo aqui. É feio? Não é das coisas mais bonitas que a gente já viu, mas isso daqui é muito importante dentro da termometria. Por quê? Porque a gente tem os dois pontos
importantes de uma escala, que é o ponto máximo e o ponto... Olha, alguém apareceu aqui agora. O ponto máximo e o ponto mínimo dessa escala. Então, por exemplo, aqui em cima, ó, aqui em cima, a gente tem o ponto, ó, o ponto de ebulição da escala. O que é o ponto de ebulição? É o valor em que, por exemplo, um corpo em estado líquido vira gás, né? Vira vapor, vira gasoso. É a mudança de estado do líquido para o gasoso. É o ponto de ebulição. E aqui embaixo a gente tem o ponto, ó, ponto de fusão. O que é a fusão, hein? Fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido, né? Então, para a gente montar a escala, a gente tem que ter esses dois pontos. O ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Muitas questões chamam o ponto de ebulição de ponto de vapor, tá? Ó, ponto de vapor. Só para caso apareça em alguma questão o ponto de vapor, a gente sabe que é a mesma coisa que ponto de ebulição, tá? Então, vamos lá. Dentro da termometria, a gente tem 3 escalas muito conhecidas, que a gente conhece geralmente na escola, que é a escala Celsius, que é a que a gente, inclusive, utiliza aqui no Brasil, né? A escala Fahrenheit, que é a escala utilizada geralmente em países da língua inglesa, né? E a escala Kelvin, que é uma escala científica, né? Essas são as principais escalas que a gente conhece, tá? E que a gente vai utilizar uma relação para encontrar o valor de uma escala em outra. Por exemplo, eu usando essa relação que a gente vai fazer aqui, eu sei qual é a temperatura agora no Brasil e essa temperatura nos Estados Unidos. Eu consigo, por essa relação entre as escalas, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, as escalas, ó, escalas conhecidas. As escalas conhecidas. Vamos lá. Escala Celsius, ó, que eu represento pela letra C. A escala Fahrenheit, que eu represento pela letra F. E a escala, ó, Kelvin, que eu represento pela letra K. Gente, alguém identificou alguma diferença entre a escala Celsius e Fahrenheit e a Kelvin? Existe alguma diferença entre elas? Só olhando aí para a figura, existe alguma diferença? Uma bolinha é o grau, né? Perfeito. Ó, Celsius tem o grau. Fahrenheit tem o grau, porque é uma escala centi, né? Chega, o nome fugiu agora. Centígrado. Espera aí que eu vou lembrar. Graus centígrados. Centígrados, né? O nome é centígrados. Eles são escalas que contêm graus. E o que é esse grau? É uma escala que já veio de outra escala, tá? Ou seja, o grau de uma escala representa que aquela escala ela foi criada a partir de outra escala. Já o Kelvin, ele não tem esse grau. Por quê? Porque o Kelvin, né? Ó, a escala Kelvin, a gente diz que é uma escala absoluta. Ó, absoluta.
Porque ela pode dar referência à criação de novas escalas. Ela é uma escala utilizada no meio científico. Então, a gente diz que ela é uma escala absoluta. Tá? F é de Fahrenheit. O nome é feio, mas dá para entender, né? E C é o de Celsius. Celsius, tá? Ó, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Essas são as 3 escalas mais conhecidas. O que a gente precisa saber dessas escalas? O ponto de fusão e o ponto de ebulição de cada escala. Então, quem seria o ponto de fusão da escala Celsius? 0 graus. 0 graus Celsius não é quando o gelo começa a entrar em fusão para virar água? Pronto. 0 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, o 0 representa o 32 graus. Ó, então, se eu fosse achar 0 na escala Celsius, esse 0 seria 32 graus Fahrenheit, né? E na escala Kelvin, a gente teria aí, ó, 273 representando o ponto de fusão na escala Kelvin, tá? Gente, não se preocupa não, tá? Quem tá com a internet ruim vai conseguir ver o vídeo depois. Aí o vídeo tá com a internet boa, né? Não vai precisar de internet para assistir o vídeo. Não para assistir o vídeo ao vivo, né? Porque o vídeo tá gravado. Então você vai acabar assistindo um vídeo normal aí, né? Pegando a explicação que você já tá ouvindo. Você tá ouvindo a explicação? Quem tá com a internet ruim tá ouvindo a explicação? Tá dando para entender? Mesmo talvez não conseguindo visualizar bem as imagens, mas está conseguindo entender? Pronto, show de bola. Com o vídeo você vai conseguir aí interpretar tudo de forma clara, tá? Então, esses são os pontos de fusão das 3 escalas. Agora vamos para o ponto de ebulição. Qual é o ponto de ebulição da escala Celsius? 100 graus. Qual é o ponto de ebulição da escala Fahrenheit? 212 graus. Diferente, né? Mas é 212. E na escala Kelvin é 373. Tá? Então, esses são os valores referentes a o ponto de fusão e o ponto de ebulição nas minhas escalas. A aula vai até que horas? Eu pretendo ir até 13. Se der tempo a gente terminar tudo antes, que eu acho que não vai dar, a gente termina antes. Mas possivelmente seja até 13 horas. Tá? Bom, daí eu vou fazer uma relação, ó. Uma relação entre as escalas, ó. Relação entre as escalas. Entre as escalas. Entre as escalas. Então, bebês, essa relação ela vai me dar 3 passos importantes, tá? O primeiro passo, segundo o nosso poeta Dorival, primeiro passo é muito fácil, né? Primeiro passo, ó. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou traçar, ó. Eu vou traçar um ponto comum nas 3 escalas. Tá, ó, 3 escalas. Ponto de fusão é o ponto da mudança do estado sólido para o estado líquido, né? É a mudança de estado. Eu tenho o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Então, se eu quero sair do sólido para o líquido, eu tenho a fusão, é a transformação do sólido para o líquido. Se eu saio do líquido para o gasoso, eu tenho a ebulição, que é a mudança de estado do sólido, do líquido, desculpa, para o gasoso.
é a transformação do estado, né? Transformação do estado. Ficou claro, Ruth? Ela não respondeu, eu acredito que sim, né? Então, o primeiro passo é traçar um ponto comum. Comum com N não existe, né, Felipe? Comum nas 3 escalas, ó. Então, eu vou passar um ponto aqui, ó. Um ponto comum na Celsius, eu vou chamar de C. Eu vou passar outro ponto comum na escala Fahrenheit, que eu vou chamar de F. E vou passar um ponto comum na escala Kelvin, que eu vou chamar de K, tá? Esse ponto é comum. É como se fosse um ponto igual nas 3 escalas, tá? O segundo passo, eu vou fazer de cor diferente aqui. Segundo passo, para vocês identificarem aonde está o primeiro e onde está o segundo. O segundo passo, eu vou subtrair, ó, subtrair o ponto comum pelo ponto de fusão. Então, o segundo passo, eu vou subtrair o ponto comum pelo ponto de fusão. E esse segundo passo vai ser para a gente o numerador. Numerador. Tá, ó. Então, eu vou fazer isso, ó. Vou pegar o ponto comum e subtrair pelo ponto de fusão. Eu vou pegar o ponto comum e vou subtrair pelo ponto de fusão. Eu vou pegar o ponto comum e vou subtrair pelo ponto de fusão. Pronto. Esse é o meu segundo passo, esse que está de laranja, tá? E o terceiro passo, ó, vou fazer de verde. Terceiro passo, tá? Ó, terceiro passo vai ser subtrair, ó, subtrair o ponto de ebulição pelo ponto de fusão. Tá, ó. E o terceiro passo vai ser o nosso denominador. Ó, denominador. Tá, ó. Então, o nosso terceiro passo, que é verde, ó, eu vou pegar o ponto de ebulição aqui de cima e vou subtrair pelo ponto de fusão embaixo, ó. Esse menos esse menos esse e esse menos esse, tá? Agora eu vou fazer todos esses passos aqui na parte de baixo. O primeiro passo eu não preciso fazer porque eu já faço nas escalas, tá? O segundo passo eu vou fazer de laranja, para ficar mais claro, ó. Ponto comum menos o ponto de fusão. Então, vai ser C menos 0 igual a F menos 32. Por que igual? Porque é uma relação de igualdade. E F menos 32 porque eu estou pegando o ponto comum e subtraindo do ponto de fusão. Igual de novo, ó. Igual de novo ao ponto comum, K, menos o ponto de fusão, 273. Tá certo? Ó. Ó, isso daqui é o segundo passo. Subtrair o ponto comum pelo ponto de fusão. E isso vai ser o nosso numerador, né? Se é numerador, existe denominador. Eu vou passar de preto aqui, só para dizer que é uma divisão, ó. Divisão, 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 tá, ó. E vou pegar a caneta 3, que eu botei de verde, e vou fazer o ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Vai ficar aqui 100 menos 0. Aqui 212 menos 32. E aqui
373 menos 273, tá? Eu fiz aqui de colorido só para mostrar aonde está o passo 2 e aonde está o passo 3. Bom, depois que eu fiz isso daqui, agora é só analisar o que eu preciso tirar e o que eu não preciso tirar, né? Por exemplo, C menos 0, vou fazer aqui do lado, tá? Ó. C menos 0 é C. Então, o C continua aqui. 100 menos 0, 100, ó. Igual a F menos 32, não dá para mexer. F menos 32. 212 menos 32 é 180, né? Ó. Igual. K menos 273 também não dá para mexer. Dividido por 273 menos 373 menos 273 é 100. Tá? Isso. Eu estou fazendo, eu estou criando a minha fórmula que vai me dar a relação entre as três escalas. Por que que eu estou fazendo isso, gente? Porque vai ter questão em que a gente não vai usar a fórmula. Porque a gente vai ter escalas desconhecidas, escalas que eu não conheço. Então, se são escalas desconhecidas, a fórmula que às vezes o livro traz, ele não serve para esse tipo de questão. Então, a gente está aprendendo a montar a relação para caso a gente tenha na questão, caso não, vai ter na questão, tá? Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês, que vai ter questão em que a gente vai ter escalas que a gente vai precisar montar ela. Então, para mim montar uma escala, eu tenho que saber o ponto de fusão e o ponto de ebulição dela e fazer essas relações para achar a fórmula que eu vou substituir para achar o valor adequado, tá? Assim eu vou formando a fórmula que acho que todo mundo aqui já deve ter tido contato com ela, né? Se não teve, vai ter agora, não tem problema, tá? Isso daqui eu posso mexer ainda, porque eu tenho denominadores muito grandes, então eu posso cortar o 0 com 0 com 0, ó. E eu posso simplificar tudo dividindo por 2, ó, para ficar mais fácil. Então, eu vou ter a seguinte fórmula. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. Essa é a fórmula da relação entre as escalas. Eu vou descobrir o valor de uma escala tendo o valor da outra. Como assim, professor? Eu ainda não entendi. Calma aí que você vai entender, ó. Vamos lá. Imagina que você viaja, né, para Londres. Você é chique, é rica, passa em Paris, passa na Itália, passa na Holanda, viaja a Europa quase toda. Você é demais, né? Só que você pegou e olhou qual era a temperatura no local. Tinha lá um negócio bem grande com a temperatura. E lá estava marcando 86 graus Fahrenheit. Aí você pensa, oxe, 86 graus? Lá no Brasil, isso daqui nem existe. Uma temperatura chegar a 86. Realmente não existe. Por quê? Porque a nossa escala é uma escala em Celsius. Então, a gente precisa determinar o valor de 86 graus Fahrenheit em Celsius. Como é que eu faço isso? Jogando na relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Gente que está levantando a mão, acho que ele não está vendo. Pode falar. Vou abrir aí para quem está falando. Realmente eu não vi quem levantou a mão, tá, gente? Eu não vi. Mas esse é o momento de quem levantou a mão falar. Fala aí. Ou estão levantando só brincando? Às vezes a pessoa é curiosa, aperta um levantar a mão e nem sabe o que aparece aqui para mim.
Mas eu vejo aqui quem está levantando a mão. Não disse? Foi sem querer. Por isso que às vezes eu nem imagino. Eu espero a pessoa falar aqui no chat. Rapaz, eu não é que eu também aperto essa fábrica que era. Pois é, né? A dúvida do ser humano é cruel. Bom, vamos lá. Ó, então, eu quero saber qual é o valor na escala Celsius quando em Fahrenheit for 86 graus. Aí eu vou fazer o quê? Ó, vou pegar aqui a minha relação C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Eu não preciso usar essa outra, tá, gente? Porque eu vou usar essa outra quando eu tiver Kelvin. Quando eu não tiver, eu só uso essas duas. Né? E onde tiver F, eu vou colocar 86. Então, vai ficar assim, ó. C sobre 5 igual a 86 menos 32 sobre 9. Olha que interessante, né? Esse 5 pode passar para cá multiplicando. Então, vai ficar C igual 86 menos 32. Vai dar quanto? Vai dar 54. Vai ficar 54 dividido por 9 vezes 5. Professor, porque o 5 estava aqui dividindo, passou para cá multiplicando. Ó. 54 dividido por 9, professor, é 6, né? É. Então, C é igual a 6 vezes 5. C é 6 vezes 5, 30. Ah! Então, quer dizer que 86 graus Fahrenheit é 30 graus Celsius, porque eu só preciso substituir o valor correspondente na relação. Ficou claro, gente, para todo mundo isso? Não, gente, a fórmula é só essa, tá? Isso daqui que eu fiz, ó, isso daqui que eu fiz é uma demonstração de como eu chego na fórmula. Por quê? Porque vai ter questões em que a gente não vai poder usar essa relação, porque a fórmula, a escala é desconhecida. Então, eu não posso usar essa relação numa escala desconhecida. Então, para mim conseguir montar essa escala, eu teria que fazer toda essa relação até chegar numa fórmula aqui que corresponde, né, a essa relação, tá? O que muitos professores não Professor, fazem. recapitula o final. O final da onde? Da chegada na fórmula ou do chegada no 30? No 30. Gente, o 30 foi uma questão que eu fiz aqui aleatória. A fórmula é só essa, tá? A fórmula é só essa. Eu usei essa daqui para achar o valor de 86 graus Fahrenheit na escala Celsius. Então, o que é que eu fiz? No lugar do F, eu botei 86. Então, ficou C sobre 5 igual a 86 menos 32 sobre 9. Ó. No lugar do F, eu botei 86. Aí eu fiz C sobre 5 igual 86 menos 32 é 54. 54 sobre 9 é 6. E esse 5 que está dividindo passa multiplicando. Então, 6 vezes 5, 30. Então, o valor na escala Celsius é 30 graus. E o valor na escala Fahrenheit é 86. Eu posso colocar qualquer valor de uma escala e achar outra. Pode fazer uma regra de 3 normal? Não. Se você fizer a regra de 3, vai dar errado. Por quê? Porque é diferente. Cada escala tem uma proporção diferente. Tá? Se você fizer a regra de 3, vai dar errado. Se você está falando da regra de 3 aqui, meio pelos extremos, dá certo. Se for aqui, dá certo. Talvez não tenha entendido. Ah, tá, dá certo.
O problema é que se você jogar o 9 para cá, depois você vai ter que jogar ele de volta para cá. Então é melhor deixar o 9 aqui, né? Só joga o 5 pro outro lado. Tá? Eu vou tirar uma foto do quadro e vou fazer outra coisa aqui, tá? Vou fazer outra atividade aqui. Só para a gente ter uma noção de mais ou menos como é que tá. Deixa eu tirar a foto aqui do quadro. Aí eu mando para vocês a foto. Pronto. Deixa eu tirar mais uma para garantir. Deixa eu ver se tirei mesmo, porque às vezes eu tiro foto aqui e não parece. Tirei. Pronto. Voltei. Ó, vamos lá. Vou apagar essa parte aqui, tá, gente? Ó, vou apagar essa parte aqui. Acho que todo mundo já deve ter copiado aí. E eu vou fazer uma questão com vocês. Eu pensei em perguntar essa do 9. Aí depois vi que ia dar na mesma. Vai dar na mesma, gente. Tá? Vai dar na mesma. Pera aí, rapidinho. Deixa eu achar aqui a lista de questões que eu vou botar para vocês. Tá aqui. Professor, Fala. o que eu estava dizendo é que, tipo, muita gente vê a regra de 3 convencional jogando daquele jeito, tipo, botando para cá. E, tipo, quando você fez ao contrário, sem desenvolver, no caso, a regra de 3, aí muita gente ficou confusa. Era só isso mesmo. Isso. Ah, tá. Entendi agora. É, isso mesmo. Não, eu poderia ter feito a regra de 3 aqui. Só que no caso... Você fez, só que você eu fez deixei o já 9 pensando. aqui e joguei o 5 para cá só. Né, para Sai na facilitar. mesma. Mas, assim, lembrem que, assim, a minha obrigação aqui é mostrar a física. Quando chega aqui, que é só matemática, vocês fazem da forma que vocês acharem melhor. Porque a matemática é de vocês. Cada um aprende matemática de um jeito. Então, assim, cada um vai fazer de uma forma diferente. O importante é que o resultado dê igual. Tá? É sempre bom atentar a isso. Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque às vezes a pessoa fica presa à matemática do jeito que o professor faz. Não, gente, a matemática é de vocês, tá? Vocês fazem aí do jeito que vocês acharem melhor para vocês fazerem a matemática. O importante é chegar no raciocínio físico. Depois que você chega no raciocínio físico, que é usar a fórmula, trocar os resultados, pronto. O resto da matemática aí é exatamente com vocês, tá? Deixa eu só botar aqui na questão, rapidinho. O negócio é achar. Cadê? Peraí. Não é esse, não. Tá claro, gente, para todo mundo? Alguém tá com alguma dúvida aí em alguma coisa? Gente, esse é o momento da dúvida, tá? Isso é o momento de vocês falarem qualquer problema que vocês tiverem aí em relação a esse conteúdo. Eu acho que deu para todo mundo entender, né? Bem, assim, essa nossa relaçãozinha aí. Ninguém tá falando nada, eu tô com medo. Ou estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada. Mas eu acredito que estão entendendo tudo, né? Deu, professor, para entender essa parte, deu. Deu Até para aqui me entender, ajudou o professor. senhor. Beleza.
Tá bom. Que ótimo. Fico feliz. Tá certo. Até agora tá dando, né? Até agora. Vamos lá. Vou colocar aqui na questão pra gente. Pronto. Tá compartilhando aí com vocês. Tá dando pra ver aí a questão 1? Tá sim. Show. Perfeitamente. Vamos lá. Vamos fazer essa questão aí, gente. Questão muito simples, tá? Por mais que ela seja de concurso militar, mas é uma questão muito simples que a gente vai usar justamente essa relação que a gente fez aqui, tá? Então, ó, questão 1. Vamos lá, vou até colocar aqui questão 1. Ó. Roberto é empolgado com as aulas de física. Eu adoro questão assim, quando ele fala sobre a empolgação de assistir a aula, né? Decide construir um termômetro que trabalhe com uma escala escolhida por ele. Ó, é uma escala escolhida por ele, então é uma escala que a gente não conhece. A qual chamou de escala R. Para tanto, definiu menos 20 graus R como ponto de fusão do gelo e 80 graus R como temperatura de ebulição da água. Isso. Sendo estes os pontos fixos dessas escalas. Então, assim, ele deu a escala para a gente, deu o ponto de fusão, deu o ponto de ebulição. Então, a gente vai montar essa escala. Ó, monto aí minha escala. Eita. Monto a minha escala, ó. Escala R, tá? Escala R, que foi a que ele deu. E ele disse que o ponto de fusão, que é o ponto mais baixo, foi de menos 20, ó, menos 20 graus. Eu não preciso botar o R, porque o R já está aqui em cima, tá? E 80, né? O ponto de ebulição, ó, 80 aqui em cima. Pronto. Já montei a minha escala, eu já sei os dois pontos importantes dela. Com temperatura de ebulição da água sendo estes os pontos fixos dessa escala. Então, esses são os pontos fixos da escala, tá? Sendo R a temperatura na escala criada por Roberto e C a temperatura na escala Celsius, então, gente, ele quer que a gente também associe a escala Celsius aí, tá? Ele não falou da escala Celsius porque, teoricamente, é a obrigação da gente saber a escala Celsius. Começa de 0 e vai até 100. Então, o ponto de fusão da escala Celsius é 0, o ponto de ebulição da escala Celsius é 100. Né, ó? E considerando que o experimento seja realizado ao nível do mar, a expressão que relaciona corretamente as duas escalas é. Então, agora ele quer que a gente crie a fórmula, a expressão que saiba relacionar as duas escalas. Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa relação? Usando os passos que eu dei aqui, ó. Primeiro passo, traçar um ponto comum entre as duas escalas. Vou chamar de R, vou chamar de C. Segundo passo, subtrair o ponto comum pelo ponto de fusão. Então, eu vou fazer isso, ó. Esse menos esse e esse menos esse. Vou fazer logo aqui, ó. R menos 20. Cuidado com isso daqui, ó. Eu tenho menos do segundo passo e tenho menos do menos 20. Então, eu vou ter que botar em parêntese e vou botar menos 20. Porque se eu botar o menos direto, vai estar errado. Porque a gente sabe que menos com menos dá mais, tá? Se eu botar só um menos, vai dar errado. Igual, ó, igual a C menos 0. C menos 0. Tudo isso, ó, dividido pelo terceiro passo. O terceiro passo é subtrair o ponto de ebulição pelo ponto de fusão. Então, quem é o ponto de ebulição? É o lá de cima. Vai ser esse menos esse. Ó, esse menos esse. Então, vai ficar 80 menos 20, ó. De novo, menos e menos, ó.
E aqui 100 menos 0. Pronto. Agora é só terminar de ajeitar a fórmula. A relação já foi feita. Menos com menos mais, menos com menos mais. R mais 20, dividido por 80 mais 20. 80 mais 20 dá 100. C menos 0, C. 100 menos 0, 100. Ah, que legal, professor. Quando os denominadores são iguais, a gente pode cortá-los. Então, a gente fica com a fórmula C igual a R mais 20. Tem essa daí? Tem. Letra B. Pronto, acabei. Fiz a minha relação entre as escalas, usando apenas os 3 passos que a gente vai usar para usar qualquer escala que eu apresentar. Deu para entender, gente, como foi fácil a questão? Se você não tivesse aprendido essa relação, você teria conseguido fazer essa questão? Eu acho que não. Entendeu? Entendeu? Coisa boa! Né? Essa questão ela é perfeita para você entender o assunto. Tá? O ponto de fusão pode ser maior que o ponto de ebulição? Jamais, né? Jamais. Por quê? Porque o ponto de fusão é uma temperatura bem abaixo do ponto de ebulição. Eu nunca posso ter os pontos trocados, tá? Cuidado com isso também. Pelo amor de Deus. O ponto de fusão ele sempre vai ser menor do que o de ebulição, porque o de ebulição, geralmente, a temperatura está mais alta, tá? Mais alta. E o ponto de fusão, a temperatura está mais baixa. É só você lembrar. Ponto de ebulição é o ponto de vapor, vaporização. A água entrando em processo de gaseificação, né? Então, se vê o maior número, já relaciona com o ponto. Isso, geralmente é assim, tá? Geralmente a gente pode fazer essa associação aí sim. Geralmente podemos sim. Não tem nem dúvidas em relação a isso. Tudo tranquilo, gente? Até agora? Vamos para mais uma para a gente finalizar nossa aula com chave de ouro hoje. Isso, é isso mesmo. Mas é isso mesmo, Deus. 100 ferve e 0 congela, né? Tá? Eu vou tirar a foto dessa parte aqui. Só para mim apagar ela, para a gente fazer outra questão e a gente encerrar a aula. Tá muito bom, mas tem que encerrar, porque já vai dar o horário. Ei, mas é muito bom quando a gente aprende, né? A gente fica empolgado, né? Fala. Pois é, e a dancinha, professor? Não vai fazer, não? Tá terminando Não chegou a assim? aula. Não chegou assim? E, oxe, régua, faz assim mesmo, é? Vou apagar, tá, gente? Mas chegou Posso os dois apagar? casos, hein, professor? É o quê? Vai ter que dançar, vai ter que dançar. Não fala nada. Chegou a 2K. Vou Eita. apagar aqui, gente. Vou apagar, apagando. Tirei foto já, vou mandar para vocês, tá? Não se preocupe, não. Ó, vamos para mais uma para a gente finalizar. Vocês não esquecem nada, Jesus do céu. Ah, Jesus. Deixa eu ver uma questão aqui bem interessante para a gente fazer. Sim, outra coisa, gente. Essa relação não é obrigado a ser sempre com temperatura, tá? A gente também pode ter relações com, por exemplo, réguas que medem comprimentos e a gente criar uma escala a partir do comprimento. Por exemplo,
a questão 8 aí para gente. Ó, a questão 8 diz o seguinte: largamente utilizados na medicina, os termômetros clínicos de mercúrio relacionam o comprimento da coluna de mercúrio com a temperatura. Então, tem termômetro que relaciona o comprimento com a altura, né? Aqueles termômetros antigos, eles tinham um comprimento. O mercúrio subia e a gente marcava a temperatura, não era assim? Sabendo que quando a coluna de mercúrio atinge 2 centímetros, a temperatura equivale a 34 graus Celsius. E quando atinge 14 centímetros, a temperatura equivale a 46 graus Celsius. Ao medir a temperatura de um paciente com esse termômetro, a coluna de mercúrio atingiu 8 centímetros. A alternativa correta que apresenta a temperatura do paciente em graus Celsius nessa medição é... Então, vamos lá, a gente está aqui com a situação bem diversa do que a gente aprendeu. Mas a gente vai usar a mesma ideia de que a gente fez a outra questão. A gente vai criar duas escalas, uma escala por mercúrio e outra escala por Celsius. Ó. Escala do mercúrio, escala do Celsius, tá? Ó. Só que a diferença é que ele deu os 2 pontos. Ele não disse quem era o ponto de fusão e quem era o ponto de ebulição. Mas ele disse que quando o mercúrio atingiu 2 centímetros, a temperatura valia 34. Então, esses são os pontos mínimos do termômetro, ó, da nossa escala. Então, eu tenho aqui 2 e aqui 34. Não é obrigado eu me prender a 0,100, a 32,212. Vai depender do que a questão pedir para a gente, tá? Então, aqui é 2 e aqui é 34. É o equivalente, tá? Já ele disse que aqui, quando era 14, aqui valia quanto? 46. Ó. Tá? Aí ele disse... Ele quer saber quanto vale na escala Celsius quando a coluna de mercúrio marcar 8. Ó, 8 já é meu ponto comum. 8 já é meu ponto comum. Então, a gente precisa saber quem é o ponto comum na escala Celsius. A gente vai usar a mesma relação que a gente fez aqui. Como eu já tenho os pontos comuns, eu descarto o primeiro passo. Eu vou logo para o segundo. Como é o segundo? Esse menos esse. Vai ficar 8 menos 2 igual a C menos 34. Ó, dividido por 14 menos 2, 14 menos 2, e 46 menos 34. Pronto. Agora é só achar C. 8 menos 2 é 6, 14 menos 2 é 12, C menos 34 não dá para mexer. 46 menos 34 é 12. Né? É 12. Olha que legal. 12 com 12 corta, porque são os mesmos denominadores. Vai ficar C, aliás, desculpa, 6 igual a C menos 34. Esse menos 34 passa para cá somando. Vai dar C igual a 34 mais 6. Quanto é 34 mais 6, gente? 40 graus. Vocês viram que em nenhum momento eu falei de ponto de fusão e de ponto de ebulição. Porém, eu peguei as duas escalas e relacionei os pontos mínimos e os pontos máximos delas e consegui descobrir o valor da escala. Então, não é obrigado eu ficar preso a esses 2 pontos. É só importante eu lembrar que eu tenho o ponto máximo e o ponto mínimo. Depois disso, eu acho o valor de qualquer relação entre as escalas. Ficou claro? Tá queimando de febre, né? Meu Deus do céu. O senhor vai dar aula para M3? Vou. Não sei, essa semana não, só na próxima. E eu tenho que ver ainda o dia que eu vou dar aula para eles lá.
É como eu disse, eu não vou dar o conteúdo no slide, né? Eu vou mandar a foto do quadro, do conteúdo que eu escrevi, né? E vou mandar a lista de questões, né? Sobre o conteúdo. Aí vocês vão e fazem. Tá? Show. Tá claro, gente? Tudo ok? Tudo certo? Eu posso mandar pelo Telegram, posso mandar pelo WhatsApp, tanto faz. Sou de Pernambuco? Sou não, sou daqui mesmo. Sou daqui mesmo, Natal. Natal. Sou natalense raiz. Obrigado, Larissa. Fico feliz por ajudar vocês o máximo que eu puder. Tá? Gente, um beijo para vocês. Se cuidem, pelo amor de Deus. Tá? E boa semana aí para todo mundo. Tá? Qualquer coisa, podem falar comigo. Não Professor, a cogitem, não. Podem dancinha, falar. professor. Próxima aula, o negócio esquenta mais. Rapaz, tá vendo o trem. Tchau, gente. Valeu. Valeu, Até a próxima. Muralha. Tchau, obrigada. Temos que ver como você fez essas campanhas do Google Ads.